Oi, gente, esse caso do braço que eu passei para vocês é um treino de atendimento, né, uma situação real, clínica que você vai ter que enfrentar. E eu coloquei a descrição do caso, só para vocês lembrarem que a pessoa sente muita dor no braço, não consegue dormir nem com remédio, o braço despencou, não sobe mais, são as palavras dela. E eu peguei o laudo médico, ruptura com amputação do segmento anterior do lábio anterior da glenoide. Olha, a ruptura cortou mesmo, abriu, né? A gente não tem aqui informação se é 100% de rompimento. Alteração degenerativa, eu acho que esqueci de digitar corretamente aqui, acromiocon. Espessamento cápsulo-ligamentar e osteófitos marginais. Espessamento cápsulo-ligamentar é aquilo que a gente também conhece como bursite. Osteófitos são crescimentos de ossos, que na coluna é chamado de bico de papagaio, tá? São umas proeminências ósseas que aparecem no decorrer da vida. Isso geralmente é relacionado a hábitos alimentares. Bursite subacromial, subdeltoide, aqui está indicando embaixo de quais ossos, qual estrutura esquelética está essa bursite, a bursa inchada, né? Tendinopatia não quer dizer nada, só significa que tem alguma patologia acontecendo em tendão. Tá? Cuidado assim, porque pra gente é importante considerar isso, que eu vou ter que ver depois o que é ressecamento, estagnação de sangue, tem fissura, tá? Então, mas eu sei que tem alguma coisa no tendino do supra e infraespinal, que é essa região aqui, ó, tá? Depois eu tenho um PowerPoint mostrando essas regiões anatômicas. E nós vamos ouvir também a Isabel comentar, porque a área dela, ela é especialista no assunto, a gente vai agregar os comentários dela. E aí a paciente acabou complementando que está com linfedema, esteve no hospital há uma semana. Linfedema é uma coisa assim que visualmente não fica nítido nela, tá? Conheço bastante casos de linfedema, no caso dela não fica muito nítido. Porém, o que é importante, se tem essa consideração, eu tenho que avaliar, porque posso estar realmente com o início de problema ali na região. Esse linfedema geralmente se refere às pernas. Toma Lasix, que é um diurético, tem dor de cabeça na cervical, faz drenagem linfática na perna, tá? É isso, provavelmente pelo linfedema. A pergunta que eu fiz para vocês é o que considerar para tratar, tá? O que eu tenho que considerar? Eu acho que eu não fui muito claro, porque o pessoal devaneou um pouco. Eu queria que vocês me dissessem quais sintomas vocês escolheriam para começar a pensar no tratamento. Aqui eu tive várias respostas e eu percebo uma coisa que é um erro clínico, tá? Não importa se vocês acertaram ou não, mas esse é um detalhe importante. Por exemplo, quando você vai treinar natação, e a Alice sabe bem disso, você vai treinar saída. O que é saída? É você pular na água. Esse pular na água tem o treinamento do posicionamento do corpo em cima daquela muretinha ali, do pódio. Não é pódio, esqueci o nome, né? Tem o encaixe dos dedos ali que você treina. Você tem o treino de começar o movimento. Tá? Isso tudo hoje em dia é feito desse jeito. Então tem o treino de projeção para frente, quando você se projeta para fora daquilo para cair na água. E também tem a entrada na água e tem o treino de começar a dar as braçadas. Tá? Isso quem viu atletas de ponta fazendo vai reconhecer. É uma coisa que foi desenvolvida a partir, se eu não me engano, eu não lembro que Olimpíada, mas eu lembro que a delegação da Austrália chamou a atenção pelos resultados que ela conseguiu nas provas de natação.
de esporte em geral, nas Olimpíadas. E o pessoal, quando foi pesquisar o que eles estavam fazendo, era esse treino minucioso. E uma coisa que aconteceu que antes se treinava de 6 a 8 horas para ir para uma Olimpíada, os australianos conseguiram estabelecer um treino de 4 horas e aumento de efetividade. Isso acabava evitando lesões e fadigas. No caso da acupuntura, isso é muito importante porque evita dispersar, você sair do rumo. A precisão, então, do que eu falo aqui na acupuntura é a seguinte: quais sintomas eu vou considerar para tratar? Eu vi que vocês foram muito além. E aí, no caso, quando você escolhe os sintomas, tem uma discussão do porquê que eu escolhi. Algumas pessoas até fizeram isso. Então, a ideia desse treino que eu passei é para vocês estarem atentos nisso. Por exemplo, algumas pessoas aqui me falaram: dor de cabeça na cervical, podemos aproveitar o trajeto do braço. Tá, não responde a questão. Então já está começando a pensar no tratamento sem tentar se enxergar olhando os sintomas. Uma coisa é olhar os sintomas, tá? Eu olhei, dor de cabeça, o braço caiu, tem linfedema, tá? Isso são sintomas que a pessoa me relatou. Agora, o que eu vou escolher? Porque a hora que eu escolho, eu tenho que me perguntar por quê. Muitas vezes os tratamentos dão errado. E quando eles dão errado, a experiência que eu tenho, e que não foi sabedoria minha, não foi iluminação minha, mas foi de outros acupunturistas muito bons, muito importantes, da velha guarda, que eles faziam isso. Então eu estou imitando eles. O que é que eu estou pensando sobre esse assunto? Qual o diagnóstico que eu tenho? Tá? Porque esse diagnóstico significa: tem calor, pontos para tirar calor. Tem umidade, pontos para tirar umidade. É excesso, eu tenho que trabalhar com dispersão. É deficiência, eu tenho que trabalhar com tonificação. É muito simples. E nós ocidentais não fazemos isso. A gente faz isso assim: tá com dor na cervical, podemos aproveitar o trajeto do braço. Já pensei no tratamento, tá? Então deu um salto muito grande às cegas. Isso aí, por exemplo, quando eu falei da natação, é uma pessoa que quer ganhar a prova, mas não sabe nem direito como encaixar os dedos ali antes de pular, tá? Isso faz diferença, faz muita diferença. Só para vocês terem uma noção de quanto faz diferença, conforme você encaixa os dedos, é a calibração do uso dos músculos que você vai usar para se impulsionar para frente. Se eles estiverem desajustados para o que você quer, você vai cair um pouco para o lado, tá? Você pode afundar mais, tem 1000 detalhes. Então, a hora que a gente não pensa nisso, quais sintomas eu vou escolher, eu perco a noção de me perguntar, eu perco a oportunidade de me perguntar por quê. E na hora que eu me pergunto por que respondo, eu posso fazer ajustes na minha escolha. O outro comentário é: a dor de cabeça deve estar relacionada a uma queda do braço que deve ter alterado as vértebras cervicais. Chegou quase perto, porque foi muito longe, já começou a explicar a doença e tal. A única coisa que me pareceu aqui que a pessoa considerou a dor de cabeça e a queda nos braços. E aí já vem as receitas de pontos, é a mesma coisa. Tá? Eu não soube pular, entrar na água e estou pensando em ganhar a medalha no final. Então, tem uma série de especulações nesse comentário que podem até estar certo, mas não vai levar a gente a fazer um tratamento adequado. E esse adequado tem um significado específico, tá? Eu vou explicar mais isso no final. Quando eu falo um tratamento adequado, eu quero saber se está certo ou está errado, não. Né? Eu preciso entender o que é essa palavra, por que eu estou usando essa palavra. Essa é uma discussão de aprofundamento, tá? Não é uma discussão de leiga ou de iniciante. Para quem está iniciando, você já está vendo assim, que tem alguma coisa além da ponta do iceberg.
O outro comentário é dor no ombro, o braço deve estar repuxando tudo. Aí já começa as contemporizações. Ah, mas está errado? Não interessa se está errado, se está certo. Não podemos... Você percebe que a hora que eu vou para esse lado da explicação do problema, eu estou deixando de olhar, será que eu escolhi pelo motivo certo o sintoma? A dor no ombro, estou considerando dor no ombro, mas aí eu vou me perguntar por que eu vou escolher dor no ombro? Por que eu não vou escolher inchaço? Por que eu vou escolher inchaço? Por que eu não vou escolher dor no ombro? Tem essa etapa anterior. E aí vários comentários aqui, sim, até queria aproveitar, não seria um problema cirúrgico? Eu acho que eu respondi no grupo. É um caso cirúrgico, a pessoa faz acupuntura para tentar não fazer cirurgia. Esse é um dos casos que já me levou a fazer um post falando que esse é um perigo da gente focar na acupuntura ou ter a pretensão só de tirar dor. Por quê? Porque eu vou adiantar a necessidade de cirurgia. Porque se é um caso cirúrgico, o que está acontecendo com a pessoa? E se eu tirar a dor, será que ela vai fazer mais coisa que não deve para agravar o caso? Ou será que ela vai começar a se respeitar e tomar cuidado? Geralmente é a primeira opção. Então isso assim, não estou falando de suposição, devaneio teórico. Isso eu tenho observado tanto aqui na clínica quanto no hospital que eu estou trabalhando. E lá eu vejo isso de baseado. Aliás, eu vejo fisioterapeutas cometendo esse erro quando o problema é neles. Tá? E é sério, sério. Bom, parece obstrução de Qi no canal do Taiyang. Tá. Se você for um chinês, já está muito familiarizado com essa visão, quase que eu posso aceitar, mas assim, qual é o sintoma? Né? Precisamos elencar isso. Lesão no ombro, aí sim, aqui eu estou falando de sintoma. Por quê? Porque está lá no laudo. Tá? O laudo está me explicitando isso. Inchaço nas pernas, é por aí que eu estava falando. Se ela faz de drenagem e toma diurético, é para ajudar a eliminar o inchaço. Eu estou citando aqui porque é o seguinte, às vezes a pessoa não fala que tem inchaço, mas ela vem com esse relato. Aí eu já considero, poxa, essa pessoa tem inchaço. Mas vai servir para o que eu estou fazendo ou não? Depois que eu elenquei os sintomas é que eu vou pensar nisso. Tem mais um comentário que, na minha opinião, deficiência de yang do rim, quer dizer, a pessoa nem pulou na água, já está saindo achando que chegou já dos 100 metros raso. Tá? E cadê a minha medalha? Cadê a minha medalha? Então, assim, foi um salto muito grande e num caminho que, assim, se deu certo é porque Deus quis. Tá? Porque por conhecimento de acupuntura, falhou tudo aqui. Ah, mas eu estou falando de yang do rim, eu estou falando de pontos. Está falando, mas não olhando isso na situação. Como é que a gente olha isso na situação? Procura os sintomas. Então, o exercício era para isso. Você vê, diante daqueles sintomas todos, quais vocês considerariam. Tá? Depois disso, eu iria emplacar a discussão do porquê esse sintoma e não o outro. Eu vou deixar agora a bola com a Isabel, para ela falar do comentário dela, do ponto de vista que ela conhece. Tá? Isabel, se você quiser comentar alguma coisa também do ponto de vista da acupuntura, vamos em frente.